foi pautada um projeto de lei que traz o título de cidadão honorário do Paraná aqui ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como já tratamos aqui na bancada do RCC News 18H. Porém, a oposição, composta por Arilson Chiorato, daqui da região de Maringá, e também o deputado Requião Filho, pediram vistas nesse projeto de lei e a decisão ficou para a semana que vem, ao que tudo indica. O deputado Chiorato diz que é imoral, Celestino, e também é irresponsável dar esse título de cidadão honorário ao ex-presidente aqui do Paraná, né? Título de cidadão honorário do Paraná para o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele foi negligente na pandemia, propagou ódio e tentou destruir o Brasil. Olha, falas do Chiorato. Então, eu minuto. tenho até um apreço pelo Chiorato, mas depois dessa atitude dele antidemocrática, né, porque os deputados têm todo o direito de dar título de cidadão ao presidente Bolsonaro, já deram o título de cidadão a corrupto, a ladrão, a bandido, enfim, né, gente que está com tornozeleira até hoje. Né, e o Chiorato entra nessa de extrema esquerda aí, com esse ódio que está sendo propagado aí pelo presidente, pelos seus aliados. Não é legal, viu, Chiorato? Você tem uma trajetória, uma carreira política promissora. Se você entrar nessa do ódio aí, né, do amor que venceu o ódio, não é legal. Você tem notoriedade maior, né, do que essas falas tuas aí. Eu acho que o presidente Bolsonaro fez muito durante a pandemia, trouxe muitos recursos, a gente tem que levantar a totalidade, mas o Paraná não ficou desassistido, nenhum prefeito deixou de pagar a folha em dia, inclusive teve prefeito que limpou as dívidas do município, né? Estão com o nome limpo agora, graças ao presidente Bolsonaro. Então é merecidíssimo esse título. Regiane, um minutinho. O deputado aqui da região, Arilson Chiorato, ele tem razão quando ele fala que o Bolsonaro ele foi negligente na pandemia causada pelo Covid-19, que ele propagou o ódio e que também tentou destruir o Brasil, Regiane? Claro que não. Quem está propagando o ódio é ele com essas falas, né? Então poderia mudar o tipo de posicionamento, que eu acho que sairia mais bonito. Eu, particularmente, não vi nada disso acontecendo na pandemia. O que eu vi acontecendo na pandemia foram falas e cortes sendo jogados na mídia para tentar fazer uma manipulação, né, do que era a verdade. Claro que o nosso ex-presidente ele não soube muitas vezes usar as palavras corretas, mas nunca teve uma má intenção, muito menos quis destruir o Brasil ou matar pessoas na pandemia. Francês, e segundo o jornalista Fernando Tupan, a proposta ela deve ser aprovada e vai para o plenário da ALEP, da Assembleia Legislativa, ainda no final de agosto ou até mesmo em setembro. Então, ao que tudo indica, o Bolsonaro vai receber esse título de cidadão honorário do estado do Paraná. Até porque a bancada do PL é forte, né? Agora, eu admiro o Chiorato falar isso, dizer que ele propagou o ódio, que ele foi negligente, e o Roberto Requião Filho... Foi na onda. Tá do lado dele, parecia que estava falando do pai do Requião Filho. O pai do Requião Filho é esse tipo de gente, uma pessoa que prega ódio, que é negligente, que usa e abusa, e ele está tentando pintar isso aí. Agora, a acusação de que o presidente Bolsonaro foi negligente durante a pandemia, ora, na pandemia ninguém tinha norte. Demorou muito, cada um tinha um norte, cada um tinha uma direção, cada um tinha sua opinião. E além das dificuldades que o governo enfrentou, na verdade, a oposição usou e abusou, porque tudo que dissesse poderia ser entendido como verdade, alguma coisa assim. Então eu acho que ele vai receber o título, ele fez algumas coisas no Paraná francês, que eu não saberia elencar agora. Mas para o Paraná ele foi um bom presidente, tanto é que teve uma votação expressiva, inclusive vencendo o Lula aqui dentro. Talvez isso magoe o Chiorato, né? Edivaldo Magro, e até a mim causa uma surpresa, porque tanto Arilson Chiorato, tanto Requião Filho são parlamentares, por mais que sejam da oposição, sejam do PT, eles são mais na deles, são mais tranquilos. Requião Filho, ele é até um pouco oposto do pai, Roberto Requião.
Mas, na verdade, não devia se esperar nenhum comportamento diferente de ambos os deputados. Ambos somos do PT, né? São oposição ao PL, que foi quem propôs o título, né? O título de cidadania honorária. Na verdade, empacou ainda na Comissão de Constituição e Justiça, os dois deputados simplesmente pedindo vista do processo, né? Do andamento, antes que ele se confirmasse na Constituição e Justiça, vai para o plenário, obviamente, se for ao plenário, vai ser aprovado. Dá dois detalhes interessantes, que a concessão do título lembra muito a escolha do ministro do STF, né? Tem que ter reputação ilibada e notório saber. É uma das questões exigidas para receber esse título de cidadania honorária. Eu reconheço também que durante a pandemia, em que pesa as dificuldades de tomar decisão, o senhor Jair Bolsonaro falou muita coisa errada, né? Tratou a questão com uma certa leviandade, todos nós sabemos o que ele fez. Reconheço também que é importante dizer que irrigou todos os municípios com absoluto volume, um volume muito consistente de recursos, permitindo que todos os municípios fizessem o combate da pandemia. Isso é necessário reconhecer, mas reconheça-se também que o senhor Jair Bolsonaro foi muito leviano ao tratar de casos graves, né? Inclusive lá naquele problema que teve em Manaus, com a falta de respirador, ele foi leviano. Então, mas esse discurso de ambos os deputados é absolutamente convergente com a postura política e ideológica de cada um, né? São petistas e, naturalmente, fariam esse tipo de obstáculo.